Você não pode ver o seu telefone enquanto estiver gravando. Então, muito boa noite aos queridos amigos. Esta noite aqui na Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, em que vamos ter a nossa atividade dialogada. E convido, como de costume, os amigos, já iremos sintonizando com os benfeitores espirituais, aí iremos entrando em contato mental, nos colocarmos na sintonia do nosso querido amigo Jesus. Uma boa noite a todos os amigos que vão chegando. E vamos fazer então a nossa prece, aí da sua casa, do conforto do seu lar, com os amigos encarnados aqui presentes e naturalmente com os amigos desencarnados. Amado amigo Jesus, que sempre está conosco, através da presença dos benfeitores espirituais, que sempre conduz a humanidade com seu amor inefável, com a sua condução segura e serena, sempre tentando conduzir, sempre conduzindo o planeta todo, a humanidade toda, de acordo com os desígnios superiores, de acordo com a vontade de Deus. Felizes somos por podermos dialogarmos, conversarmos um pouco sobre os teus ensinamentos, mestre querido. E que possamos, na nossa humildade, na nossa simplicidade, na nossa imperfeição, cada vez mais aprendermos sobre aquilo que tu nos propõe, para bem cumprirmos os propósitos superiores. Que possamos, nessa troca de ideias, nessa troca de experiências, nos desenvolvermos, consigamos aurir aquelas ferramentas, aqueles recursos necessários para melhor lidarmos com os desafios do dia a dia. Certos da tua bênção, Senhor, certos da proteção e do amparo dos benfeitores espirituais, verdadeiros responsáveis por este trabalho. Então pedimos licença e a permissão para darmos início à atividade desta noite. Que assim seja. E então, queridos amigos, cadê a colinha? Essa noite nos cabe falar sobre um assunto bem relevante e que, embora citado constantemente no meio espírita, é muito comum nós esquecermos, ao menos na prática. Lá no Evangelho tem aquele capítulo que se diz que não se pode servir a Deus e a Mamon. E já vou questionando os amigos, afinal de contas é uma atividade dialogada, o que significa isso? Servir a Deus e a Mamon. O que nos vem à mente? Até porque é uma expressão que quem aí foi catequizado, quem passou pela Igreja Católica, já deve ter escutado bastante. E é uma expressão relativamente comum. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu puxar aqui a colinha, nesse capítulo em que nós falamos sobre materialismo, sobre prioridades, sobre mesmo coerência com a doutrina espírita, coerência com aquilo que os benfeitores espirituais vêm nos permitir entender, aquilo que os benfeitores espirituais vêm nos, de certa forma, revelar, embora na verdade já tenhamos uma noção, já saibamos do que se trata, pois a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Ainda assim, o Espiritismo nos faculta essa reflexão de forma, digamos, mais apropriada para a nossa limitação, de forma articulada. Enquanto temos o senso de justiça, essa intuição, esse impulso em nosso íntimo, para nos adequarmos à lei de Deus, ao mesmo tempo, por egoísmo, nós insistimos em nos desviar deste caminho. E dessa forma acabamos querendo servir mais a Mamon do que a Deus. Lá na tradição judaico-cristã, naquela época em que, aliás, antes mesmo da vinda de Jesus à Terra, enquanto encarnado, havia o culto politeísta e havia várias divindades. E Mamon, de certa forma, é associado a uma adulteração da fé, uma perversão da fé do povo de Israel que deveria ter somente a Jeová diante de si. E Mamon representa, trazendo para os dias presentes, a adoração a outro ser tão
teoricamente tão maravilhoso, tão importante quanto Deus. Alguém que temos, na verdade, diante de Deus, antes de Deus, de importância na nossa vida. Representado especialmente pelo materialismo. Eu vou conto primeiro com a paciência dos amigos em casa aí, ou onde quer que estejam, que estão mandando suas perguntas, que o pessoal aqui ao redor vão me auxiliar a acompanhar os questionamentos dos amigos. Mas, por favor, mandem os questionamentos. Na medida do possível, nós vamos inserindo aqui na conversa. Tenho certeza que vão somar bastante. Então, nesse capítulo do Evangelho, onde se questiona sobre... Deixa eu puxar aqui na colinha. Sobre servir a Deus e a Mamon, que é o capítulo 16, nós temos os itens 9 e 10 que tratam da verdadeira propriedade. Da verdadeira propriedade. Como dissemos, Mamon acaba se tornando uma figura relativa ao materialismo. Se formos nos aprofundar na tradição judaico-cristã e no politeísmo antigo, é um pouco mais complexo do que isso. Mas o que nos interessa é que seria a importância dos bens materiais diante de Deus, ou seja, antes de Deus, na nossa ordem de prioridades, de importância, de coisas às quais devemos atenção, às quais devemos prestar culto. E muitos dirão, ora, Eduardo, naturalmente eu, como espírita, não sigo a Mamon, porque tenho a Deus acima de todas as coisas em todos os meus atos. Parabéns, irmão, eu não, digo por mim. E digo que para a maioria de nós não é tão simples essa questão de vencermos, superarmos plenamente o materialismo para priorizarmos aquilo que é da vontade de Deus. Muitas pessoas, talvez equivocadas, talvez desejando mesmo desacreditar a coerência e a racionalidade do espiritismo, tentarão dizer que o espírita é aquele fanático, aquela pessoa que abre mão de todos os bens materiais sem pestanejar, que entrega todos os seus bens e não se preocupa com o sustento da família ou mesmo com o mínimo necessário para a saúde do corpo. Uma vez que nós sempre dizemos que devemos priorizar a Deus e não aos bens materiais, que devemos combater o materialismo. Entretanto, mais um questionamento para os amigos. Será que era isso mesmo que Jesus tinha em mente? Será que Jesus realmente desejava que todos abríssemos mão de todos os bens materiais para o seguirmos? É verdade que tem aquela passagem no Evangelho em que ele fala ao jovem rico, que o questiona o que era necessário para que ele ganhasse o reino dos céus, e Jesus disse, cumpre todos os mandamentos conforme está na lei. E o jovem disse que já fazia. O que mais que eu faço? Então agora tu, jovem, que deseja tanto entrar no reino de Deus, te desfaz de todos os teus bens materiais, dá para os pobres e me segue. Coisa que o jovem não conseguiu fazer. Afinal de contas, Jesus, conhecedor que é das almas nossas, de nós todos, sabia do materialismo, das limitações morais daquele jovem. Em verdade, muitas pessoas até veem a encarnação com uma missão de bom uso dos bens materiais, através dessa missão eles poderão auxiliar muitos outros a progredir, a superarem provas, a se... Por favor, Fê? É o Silvio. Depois. Comentário aqui. Assim, acho que dá para ver aqui. Deixa eu chegar pertinho aqui, ó. Nosso querido amigo Silvio. Podemos simplificar. Servir a Mamon seria dar mais importância ao que é passageiro, que serve apenas para um aprendizado em... Um estágio temporário. Em um estágio temporário. Perfeito, Silvio. Muito obrigado, meu amigo. Silvio é aqui nosso amigo aqui da Sociedade Espírita, sempre frequentando os grupos de estudo, sempre abrilhantando aqui com seus comentários. Exatamente. Significa dar uma importância muito grande a este momento em que aqui estamos. E como dizíamos, aqueles imbuídos de bens materiais, muitas vezes têm uma missão de auxiliar o desenvolvimento da sociedade, de espalhar o bem através desses bens materiais que estão ao seu
à sua disposição. Coisa que muitas vezes muitos de nós com muito menos esquecemos. Acho que tem mais um comentário aqui. Vou chegar pertinho aqui, da Aline. Opa. Vocês desculpem aí as nossas dificuldades técnicas. A nossa amiga Aline Maricato aqui também. Todos somos filhos de Deus. Ele não condena a riqueza. O problema é o mau uso dos bens e dos talentos que é nos... para desenvolver nossa inteligência e moralidade. Obrigado, Fê. O uso dos bens que são emprestados para desenvolver os talentos... Perdão, é que eu quero... Desenvolver a nossa inteligência e moralidade. Obrigado, Fê. Para desenvolver inteligência e materialidade. É uma colocação bem acertada, uma colocação bem pertinente. Afinal de contas, os bens materiais eles são um estímulo bem poderoso para que nos desenvolvamos. O problema não vem a ser o uso dos bens materiais. O problema é o abuso dos bens materiais. Digamos que tenha me empenhado honestamente, de forma diligente, de forma disciplinada, para usufruir de dias de tranquilidade na velhice. Mas sempre gostei de comer um pouquinho a mais. Não estamos falando nem de vícios mais complexos, como alcoolismo e tabagismo. Digamos que tenha sido um homem de família, mas abusei do alimento justamente porque, com o dinheiro que eu consegui honestamente, tinha essa facilidade. E até espalhei bem. Ajudei quem pude com os bens materiais, gerei empregos, não fui desonesto, não soneguei meus impostos, mas o cuidado com o corpo foi deixado de lado por conta do deleite excessivo daqueles bens materiais. Estou infringindo a lei de Deus dessa forma. Deixa eu ir passando aqui. Não tem mais. Não? Então tá. A Clélia tinha mandado ali boa noite. Clélia Souza e Beto, boa noite. Boa noite para vocês, amigos. Deixe-me ver aqui o que mais que nós tínhamos preparado. Lá no Evangelho, é dito que nós temos plena propriedade daquilo que é do Espírito. Ou seja, os conhecimentos que adquirimos, a inteligência que desenvolvemos e o avanço moral que realizamos. Essas são as verdadeiras propriedades do Espírito, de cada um de nós. Isso é algo que não nos pode ser tirado. E digo mais, é por conta dessas propriedades espirituais que nós, desde já habitamos no mundo que nos é correspondente. Nosso querido amigo Luiz Carlos, que está aqui presente, ele sempre questiona no grupo de estudo: que mundo habita em mim? O que significa? Estudando Espiritismo, nós descobrimos que estamos no mundo de provas e expiações, ou seja, um mundo em que ainda há o predomínio do mal, em que ainda há muitos desafios, em que ainda há diversas dores, mas em transição para uma etapa, para um mundo de regeneração, onde o mal não será mais predominante, onde muitos dos males que enxergamos hoje no mundo, na sociedade, serão superados por conta do avanço de toda a humanidade. Não significa que o planeta irá passar por um portão vibratório e de repente tudo vai se transformar de forma mágica. Mas quem dera, não. É justamente por conta do avanço moral e intelectual de todos nós que estamos aqui encarnados, que essa transformação vai acontecendo, conforme nos tornamos mais conscientes, mais participativos de forma positiva na sociedade, conforme ajudamos o nosso próximo e principalmente conforme superamos as nossas imperfeições. Então, observemos que os espíritos eles nos falam constantemente daquilo que nós vamos encontrar ao desencarnar por conta dos nossos hábitos, que não será questionado o que nós tivemos quando encarnados. Se fomos ricos, príncipes, reis, duques, rainhas, princesas, não é essa a questão, mas sim o bem que espalhamos, o bem que fizemos. E mais, digo que a questão toda não é depois. Se nós formos pessoas egoístas em essência, embora disfarcemos isso na sociedade, se nós nos empenharmos muito para ajudar os outros, mas honestamente não tentarmos nos melhorar, mantermos os nossos vícios, as nossas imperfeições, não fazermos aquela análise honesta e aquela busca sincera
para estarmos em harmonia com a lei de Deus desde já, ao chegarmos no mundo espiritual, até teremos aquela simpatia dos bons espíritos. Primeiro, que se apiedam da nossa hipocrisia, porque nós tivemos o revestimento, a roupagem de pessoa de bem, mas não tivemos a atitude íntima da pessoa de bem. E até alguma gratidão por algum bem que tenhamos espalhado, porque o bem não fica sem resposta. Aliás, nada fica sem resposta. Fizemos um bem da boca para fora, ou seja, para os outros verem, ou até não foi para os outros verem, um pingo de compaixão, de empatia já nos assomava. Algum progresso nosso, isso continua conosco, maravilha, mas ainda somos aquela tábua podre por dentro, ainda somos seres com aquelas limitações, com aquelas imperfeições, as quais nem quisemos dar atenção, que deixamos passar totalmente. Enquanto encarnados, por mais caridade que fizéssemos, nós já não estávamos numa sintonia tão elevada. Certamente, por mais que os bons espíritos tentassem nos acessar e nos inspirar para o bem constantemente, também teríamos ao nosso redor todas aquelas companhias espirituais que atraímos pela nossa sintonia de egoísmo, de materialismo, talvez de sensualismo, de inveja, etc, etc. Vários vícios morais que podemos estar cultivando. E são justamente essas companhias que vamos encontrar no mundo espiritual ao desencarnarmos, porque elas na verdade estão nos acompanhando todo o tempo, por mais que tenhamos feito bem. Observemos, não significa que não devamos fazer o bem se temos imperfeição no coração. Pelo contrário, é algo a nosso favor. É um primeiro esforço que tem de ser o mais honesto possível, mas não é o fim maior. O fim maior é justamente estarmos em harmonia com as leis de Deus. É conseguirmos estarmos em contato com o Pai. É nós estarmos, por estarmos em contato com o Pai, nós automaticamente não vamos alimentar o nosso materialismo. Automaticamente estaremos mais servindo a Deus do que a Mamon. Por quê? Buscamos essa harmonia, buscamos cultivar essa paz de consciência, que é onde está escrita a lei de Deus. E naturalmente, se buscamos cumprir a lei de Deus, se entendemos que Ele é o Pai de todos nós, e nós buscamos nos conectar a Ele, enxergando Ele no nosso irmão, no nosso semelhante, automaticamente, quando me desentendo com alguém, a minha inclinação vai ser a buscar o perdão, a conciliação. Se vejo alguém em necessidade, a minha inclinação é auxiliar a pessoa. Quantas pessoas já em idade avançada, ou mesmo que na idade avançada limitadas materialmente por N motivos, tem muitas vezes um sorriso no rosto, tem muitas vezes aquela empatia no olhar, aquela boa vontade com o seu semelhante. Às vezes é uma pessoa acamada, às vezes é uma pessoa numa cadeira de rodas, às vezes é uma pessoa que mal tem que comer, mas tem aquela boa vontade para com o seu próximo. Alguém tem a coragem de dizer que essa pessoa, para cumprir as leis de Deus, tem que ter bens materiais para poder fazer a caridade para o seu próximo? Com certeza essa pessoa está mais próxima de cumprir a lei de Deus do que aquela pessoa que tem muitos bens materiais, que os distribui, que até os usa com responsabilidade, com parcimônia, e até os utiliza para auxiliar o progresso da sociedade e do seu próximo, mas que não tem amor no coração, que não tem toda essa harmonia, não tem essa comunhão com Deus. Acho que tem mais algum questionamento aqui? Regina. Não. Ah, Regina, nossa querida amiga Regina também. A essência é saber o que somos e o que fizemos em prol do nosso irmão, não o que temos. Muito bem colocado, Regina, muito bem colocado. Saber o que somos é algo muito importante. Saber o que somos é algo muito importante. Nos medimos muito pelos bens materiais, né? Por aquelas nossas propriedades, pelas nossas facilidades. Ah, eu tenho um carro bom, eu tenho um emprego bom. Maravilha, trabalhou de forma honesta para ter. Ótimo, continua, usufrui de forma responsável. Não tem problema algum. Mas, tu te vale por isso? Agora meu vizinho tem um carro do ano, eu tenho carro do ano passado, um carrão, mas meu vizinho tem carro do ano, melhor ainda. Eu não sou nada se eu não tiver um carro igual, melhor que o dele. Mas, parece um exemplo tolo, mas nós nos medimos pelas coisas pequenas. Talvez não pensemos direto no carro, até porque é uma coisa bem cara, né? E a gasolina também bem cara. Então, alguns de nós não vamos pensar por aí, pelo carro, pela casa. Mas esse materialismo, esse orgulho ainda faz parte de nós.
E quantas vezes perdemos a paz por desejar algo de forma muito intensa e imediata? O imediatismo é outro dos males que nos aflige a essência, aquilo que somos. Se somos seres merecedores do amor e que, para sermos merecedores do amor, também oferecemos amor, se somos filhos de Deus, o dono de tudo, se somos herdeiros do dono do universo, por que nos medimos por aquilo que não temos? Por aquilo que desejamos para anteontem? Meu Deus, se eu não conseguir esta bendita casa na praia, meu Deus, se eu não terminar essa reforma logo, o tal do calçado que eu gosto tanto, sabe? Se nós ficamos tão perturbados pelo desejo de posse de um determinado bem material que perdemos a paz, certamente estamos esquecendo de quem somos. Não há problema em buscar usufruir de forma correta dos bens materiais. De novo, este não é o problema. O problema é o desespero. O problema é o quanto nos afligimos, o quanto perdemos o sono, o quanto deixamos de aproveitar o tempo de qualidade com a família, o quanto deixamos de cuidar da alma, o quanto deixamos de cuidar de quem somos, em essência. Dizemos cuidar do espírito, porque cuidar do corpo é, abre aspas, relativamente fácil. Se não abusamos de alguns limites, é, abre aspas, relativamente fácil, até porque o instinto cuida disso, né? Mas e quem somos? O espírito. Nós tiramos o tempo para a leitura edificante, nós tiramos o tempo para a meditação, nós buscamos nas nossas atividades estar em paz, nós oramos. Eis uma coisa importante. Ah, Eduardo, tu vai me dizer agora que é só rezar, rezar, rezar que cuida da alma. Claro que não. Embora ajude bastante. Embora ajude bastante. Hoje mais cedo, na atividade com os jovens da Casa Espírita, atividade online do dia que está acontecendo, teve um determinado momento que nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre essa questão de buscar cultivar a harmonia, de buscar olhar para dentro de si, dessa questão da paz interior. Quando falamos que a lei de Deus está na consciência, quando a consciência não está em paz, o que significa? Significa justamente que não estamos cumprindo a lei do Pai. E Deus nem pede nada tão difícil. Nós criamos uma infinidade de necessidades que não temos, ou seja, não são necessidades. E isso não significa irresponsabilidade, isso não significa não viver no mundo, não viver no presente, com as necessidades naturais da vida de relação e da vida no meio material a qual estamos inseridos. Significa apenas termos essa lembrança de quem somos. Não, esse comentário da Regina é perfeito. Lembrar quem somos. Não é do que temos, é quem somos. E mais, o que desejamos nos tornar. Às vezes nos afligimos, e esse foi o teor da conversa com os jovens, às vezes nos afligimos mesmo na busca por nos tornarmos melhores, não sermos ainda tão eficientes, por cometermos falhas, por nos equivocarmos, por às vezes ferirmos nosso semelhante. E que bom que nos afligimos por isso. Que bom que nos preocupamos, que nos importamos. Que bom que desejamos ser melhores. Entretanto, quando falhamos, não é necessário o desespero. Por quê? Por quê? O Pai sempre dá uma segunda oportunidade. Naturalmente, sempre arcamos com as consequências naturais do nosso equívoco. Não é para sermos negligentes, não é para não nos esforçarmos por ser melhores, mas é para termos a tranquilidade de que quando, no empenho honesto, sincero de sermos melhores, se falharmos, nós podemos recomeçar. A mesma coisa na busca pelos bens materiais. Desejamos aquela casa melhor, está vindo mais um filho, ótimo. Uma posição melhor no trabalho de forma honesta, para ganhar um pouco mais, para ter reconhecimento, para desenvolver um trabalho que vai poder ser mais útil à sociedade. Tá perfeito. Mas por que a gente precisa, por que nós precisamos nos desesperar quando a coisa não sai do jeito que queremos, na hora que queremos? O imediatismo é outra coisa que vem
junto, na verdade, é uma outra face do materialismo, porque nós percebemos essa dimensão imediata, aquilo que tocamos, que está aqui ao alcance da mão, e negligenciamos nessa busca da satisfação dos sentidos, nessa busca da satisfação das expectativas, das ânsias, dos desejos imediatos, que dizem comumente respeito àquilo que está ao alcance da mão, ao alcance do olho. Nós buscamos nisso a nossa total satisfação e colocamos a nossa plena atenção. Esquecemos da alma imortal que somos, do Filho de Deus, filha de Deus, que somos muito mais do que esta vil matéria. Já dizia, não apenas Jesus, já dizia Mestre Yoda, para quem é fã de Star Wars. Somos muito mais do que vil matéria, os luminosos seres somos nós. Seu Paulo, por favor, comente. Há uma fórmula para equilibrar a vida no corpo físico, a vida material e a vida espiritual? Uma fórmula para equilibrarmos. Ótimo questionamento, seu Paulo. Como diz o nosso querido amigo Luiz, tudo volta para Jesus, né? Tudo volta para Jesus. O que Jesus faz? Melhor. O que Jesus faria estivesse face aos nossos desejos, fosse ele vivendo os nossos dramas, os nossos limites, os nossos anseios? De que forma ele equilibraria todos esses aspectos multidimensionais que somos? Ama o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Nessas três formas de amor está tudo. Por quê? No momento que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós respeitamos a sua lei. Se respeitamos a lei de Deus, nós entendemos que tudo tem o tempo certo, que a justiça do Pai não falha e que se devemos tomar atitudes são justamente no sentido de facilitar essa justiça e não de obstruí-la. Se amamos o nosso semelhante, que é filho do Pai, não vamos prejudicá-lo. Estamos assim servindo a Deus. E se amamos a Ele como nos amamos, nós que também somos filhos de Deus, igualmente não vamos fazer nada que nos tire a paz, nada que nos comprometa de forma... nada que nos comprometa diante da lei de Deus, nada que faça com que nos afastemos do Pai. Então, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, nós estamos equilibrando tudo. Pergunta de volta aí, seu Paulo. É fácil isso? Não. Fazer ao outro o que gostaríamos que receber do outro não é fácil. Sempre queremos receber mais, né? Mais do que doar, mais do que oferecer. Por favor, Jane. O problema não é tu possuir bens materiais, é tu te deixar possuir por eles. Ótimo, Johnny. Ótimo. Exatamente. Quando colocamos o bem material acima de tudo, alguns exemplos que nós acabamos vendo de forma recorrente, pessoas na nossa vida de relação que, por conta de serem possuídos pelos bens materiais, tem aquela ânsia da conquista, que não está errado o desejo de conquistar, mas tem aquela ânsia, aquele imediatismo, aquela vontade de ter mais, de ter mais, de ter mais, de ter mais. E daí a criatura perde a paz, daí a criatura não passou um tempo com a família, a criatura não deu atenção pro filho, encheu o filho de brinquedo, tudo do bom e do melhor. Educar que é bom, estar presente, dizer aquele não necessário. Como as pessoas gostam de transmitir não, mas de delegar a responsabilidade daquilo que é seu, seja cuidar de si, da própria saúde, seja cuidar dos filhos, seja cuidar da família, para os outros. Deixamos para a internet, deixamos para o médico. Quando a gente vai pelos conselhos de bons médicos, ok. Mas uma coisa é conselhos, outra coisa é querer resolver problemas que, com boa conduta, com disciplina, com alimentação, com repouso, querer resolver essas coisas com medicação. Ou delegamos a tarefa da educação dos filhos para a escola, sendo que a escola é responsável por dar instrução, educação é responsabilidade nossa. Mas, por qual é a desculpa? Preciso comprar tudo do bom e do melhor para todo mundo. A pessoa se deixa levar por esse materialismo. Às vezes não, a grande maioria das vezes seria melhor uma refeição mais simples, talvez um calçado mais humilde, uma moradia modesta, mais confortável o suficiente e tempo de qualidade com a família.
E quantas vezes nós nos escondemos atrás do trabalho e do desejo de posse dos bens materiais justamente para nos afastarmos? Quantas pessoas no cenário atual da pandemia, quando vem uma escolinha abrindo, dão graças a Deus porque não precisam mais passar tanto tempo com as crianças em casa? Quantos relacionamentos terminando porque são obrigados a conviver mais com as esposas ou com os maridos, mais com o irmão, com a irmã? Quantas famílias passando dificuldades? Por isso que dizemos, nada é por acaso na vida. Se essa pandemia está trazendo algo de positivo para a humanidade, é justamente nos convidar a olharmos mais de perto para aqueles que estão mais próximos, a darmos menos importância aos bens materiais, a esse afã da conquista de obter o vil metal para conseguirmos sanar os nossos desejos, que sempre usamos de desculpa para colocar entre o próximo e nós mesmos. E como disse o seu Paulo, não é uma coisa tão simples isso de fazermos ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. É um exercício de empatia tremendo, tremendo. Não é porque o Eduardo é espírita que está falando isso aqui que para ele isso é barbada. Não é barbado para o seu Paulo, não é barbado para ninguém. É um desafio constante, é um esforço honesto e consciente de cada um de nós que precisa vir do coração. Tá, Eduardo, mas eu ainda não tenho essa espontaneidade comigo. Então tem uma coisa que Jesus sempre recomendou que serve para todas as horas, que a gente não precisa de lugar, a gente não precisa de carregador de celular, a gente não precisa de crédito, a gente não precisa de e-mail, a gente não precisa de conta bancária, a gente não precisa de nada. E que nos ajuda em todos os momentos, se nós quisermos. Oração. Mas não a oração, ó Senhor Jesus, me dá paciência aí, porque se me der força eu mato ele mesmo. Não. Aquela oração, como nos dizem os Espíritos, como aquele esforço de autoconhecimento, de autoengrandecimento, não no sentido de se sentir superior, mas de buscar superar a matéria, buscar superar essa matéria limitada, esse imediatismo, buscar através da oração a comunhão com Deus para tentar melhor entender os seus mandamentos, as suas leis, buscarmos uma sintonia mais elevada. Porque é comum no dia a dia, digamos que eu não quero colocar os bens materiais entre a minha família e eu, que eu não quero perder a minha paz pela necessidade de bens materiais. Mas a vida nos conduz a situações desafiadoras, estressantes, desgastantes, coisas que volta e meia nós falamos lá no nosso grupo de estudo também. Ok, como é que a gente lida com isso? Porque a nossa primeira reação é o instinto mais agressivo, é resolvermos a coisa da forma como dá, é tentarmos saciar as necessidades basais do corpo. Hoje, nós temos uma capacidade que encarnações atrás, muitas encarnações atrás, não tínhamos como a que temos hoje. Primeiro, o nosso raciocínio é mais desenvolvido. Segundo, temos esta maravilha que é a doutrina espírita, que nos convida constantemente à renovação, que nos convida constantemente a olharmos para dentro de nós, que nos convida constantemente a percebermos o quanto ainda temos limites e o quanto somos parecidos com o nosso semelhante, aquele que é carente da nossa empatia, aquele a quem honestamente precisamos olhar e dizer: o que tu precisa? Tô louco pra voar no pescoço, mas o que tu precisa? Por que eu quero voar no teu pescoço? São dois exercícios. Preciso olhar pra mim. O que nele que me incomoda tanto que eu preciso voar no pescoço dele? Esperamos que nós tenhamos o mínimo de urbanidade, mínimo de respeito e coerência, e não vamos fazer isso. E buscamos, honestamente, num passo acima, entender o que está de errado e como sintonizar com Deus para amarmos, para no mínimo aceitarmos a diferença que temos com o nosso semelhante. Ponto. E feito isso, tentar se colocar no lugar dele. Tem uma frasezinha que é sensacional, que é aquela história de que a gente não pode julgar o outro enquanto não calçar o chinelo dele. Eu acho isso o máximo. Quando eu era guri, eu não entendi o que isso queria dizer. Hoje eu entendo, mas tenho que me esforçar conscientemente para fazer. Tem gente que a gente pensa, que nós pensamos: meu Deus do céu, como é que a criatura me faz aquela barbaridade? Como é que aquele ser humano me fez isso? Que ficamos indignados. Nós não sabemos de onde o ser humano veio. Por mais que a conheçamos, de repente, de longa data, saibamos de sua história, não estávamos na sua pele. Talvez, se estivéssemos na pele da pessoa que achamos tão errada,
que achamos tão inferior a nós, porque nós somos perfeitos, né? Nós não falhamos. Só aquela pessoa que falha. Então ela não tem a nossa empatia, não tem a nossa consideração. Digamos que nós estivéssemos passando por tudo que aquela pessoa passa, carregando todas as suas dores, carregando todos os seus sofrimentos, todos os seus desafios e todas as suas conquistas. Será que não faríamos pior? Muitas vezes, quando eu fui bem sincero, eu vi que eu seria pior do que aquela pessoa que eu estava condenando. Muitas vezes. Quando eu percebo que eu não sou o rei da cocada preta, que o mundo não gira ao redor de mim, quando eu percebo que, embora filho de Deus, herdeiro do dono do universo, sou um ser extremamente carente e limitado, porque eu olho para dentro de mim e percebo no meu entorno, mais facilmente eu percebo que aquele meu irmão também é assim. Opa, agora não é mais aquela criatura, agora é meu irmão sim, é meu irmão filho de Deus, que está nessa jornada tão encrencado quanto eu, tão necessitado de amor, consideração, respeito, carinho quanto eu. Por mais que às vezes faça algumas coisas que me desagradam. Quem disse que eu sou uma unanimidade? Quem disse que eu não desagrado alguém? Muito provavelmente, várias vezes, todos nós já desagradamos os outros. Então façamos esse empenho honesto de olharmos para dentro de nós, para assim ficarmos em paz com Deus, sem nos entorpecermos pela posse dos bens materiais. Assim nós vamos servir a Deus e não a Mamon. Vamos ver se tem mais comentário aqui, gente. O nosso amigo Silvio mandou: a prece encaminha a reflexão. Perfeito, exatamente. A prece, quando é honesta, quando não é de boca para fora, é justamente uma tentativa humilde e honesta de conectarmos com Deus. Como é que vamos nos colocar diante de Deus se temos a empáfia e a pretensão de sermos os donos da razão? Ora, bolas, quando fazemos essa mínima reflexão de que existe esse ser superior que, sim, rege todo o universo de forma justa e que preza pelo amor, como é que nós não vamos refletir sobre o nosso papel no universo, sobre a nossa pequenez diante dele, sobre a nossa pequenez diante da perfeição que são as suas leis, que adoramos não cumprir? Quem mais mandou coisas aqui? Deixa eu ver. Aqui são outras pessoas assistindo. Então, eu acho que está no nosso horário, né, seu Paulo? Agradeço os amigos e vou convidar os amigos para fazermos a nossa irradiação. Agradeço a colaboração de todos que mandaram questionamentos, participações, colaborações. A equipe aqui, os amigos aqui que também comentaram. E vamos nos tranquilizando, pedindo sempre a proteção de Jesus, deste querido amigo, que sempre nos ampara, rogando que olhe por esses nossos irmãos em sofrimento, que, equivocados, foram capazes de aniquilar o corpo físico. Mas, infelizmente, por conta desse ato, infelizmente, e ao mesmo tempo, felizmente, o Pai é tão bom, mas tão bom, que não abandona esses filhos desvairados. Talvez, por alguns momentos de reflexão, aliás, de irreflexão, tenham acreditado que, destruindo seu corpo, destruiriam a si mesmos. Nesse momento, mais carentes do que nunca do amor do Pai, estão no mundo espiritual necessitando dessa luz. Que não os esqueçamos e que não os julguemos de forma precipitada. Quantos de nós, se encarássemos as dores, os padecimentos que eles encaravam, não faríamos o mesmo ou pior? Quantos de nós talvez já não tenhamos feito em outras encarnações? Então, amigo Jesus, envia os benfeitores a ampararem todos aqueles que passaram suas vidas. Ampara também, Jesus, ampara, Senhor, todos aqueles entre nós ainda encarnados que talvez já tenhamos falhado nessa prova, que talvez tenhamos ficado tão desesperados que tenhamos subtraído a nossa própria existência. Que talvez estejamos inclinados a repetir o erro. Que possamos ter força, Mestre Jesus, todos nós, para não cairmos no mesmo erro. Que não falte o amor, que não falte o amparo a todos aqueles que passam por esse drama. Que aqueles que talvez nunca tenham realizado e que pensam nisso,
possam ser tocados por essa luz e lembrar, encontrar um sentido maior para a existência, que lembrem que não estão abandonados. Por mais desesperadora que a situação pareça, sempre existe um outro caminho. Se estamos encarnados, não é por um acaso do destino, não é que não existe um propósito maior para nós. Embora a grandíssima maioria das vezes nós necessitemos, justamente por misericórdia de Deus, encontrarmos esse caminho, fazermos o nosso caminho, para só assim sermos seres plenos. Que todos aqueles que, de certa forma, correspondem a essa situação, possam ser sempre envolvidos nos teus braços, Jesus, nas melhores vibrações possíveis, que possam receber o nosso amor, nosso carinho, nosso afeto, nosso desejo sincero de que possam encontrar um caminho mais harmonioso, que possam ser encaminhados a todos os lares, a todos os centros de espiritualidade, sejam espírita, católico, umbandista, de qualquer segmento, onde possam, de acordo com seu merecimento e necessidade, encontrar um propósito. Que, se não são afetos a nenhum tipo de fé, que possam ser, da mesma forma, tocados mesmo que anonimamente pela espiritualidade ou amparados por amigos. Nós te agradecemos e sempre te agradecemos, queridos. E também nos encaminhando para o final dessa atividade, rogamos que os benfeitores amigos espalhem essas bênçãos pelos lares de todos os amigos que puderam participar, pelos lares de todos aqueles amigos que também não puderam estar presentes mesmo virtualmente nessa atividade, que nossos familiares, nossos amigos também possam receber um pouco deste amor, dessa energia, e que esta casa de luz, essa casa de bênção, essa casa de amor possa sempre estar cercada, envolvida por essa vibração elevada. Muito obrigado, Mestre, por todas as bênçãos que Tu nos faculta, embora as nossas limitações e imperfeições. Que assim seja.